Essa é a primeira vez aqui no canal do Fala Gabi que eu vou fazer análise de um jogo que pode simplesmente não acontecer, que é o quê? A final do Mundial Interclubes 2023 entre Real Madrid e Flamengo. Por que não pode acontecer? Porque as duas equipes ainda não se classificaram para a final. É óbvio que são grandes favoritos, os dois grandes favoritos a chegar à final e a vencer o Mundial. Isso eu vou mostrar também nas odds aqui para vocês da Betfair, mas pode ser que ocorra uma zebra. Por quê? Real Madrid tem a semifinal ainda a definir ou contra o Seattle Sounders ou contra a equipe do Al-Ahly, tá? Inclusive vou dar meu palpite, eu acho que o Al-Ahly acaba passando. E do lado do Flamengo ele pode pegar o Wydad Casablanca, time do Marrocos, ou o Al-Hilal, adversário de 2019. Esse daqui eu fico um pouco sem palpite. Depois vocês vê e comenta aí para ver se eu acertei essas semifinais aí. Mas ainda assim, eu acho que iria do time marroquino por conta do fator casa e também pelo momento que vive, que é melhor que o momento do Al-Hilal. Mas isso é assunto para outro vídeo, até porque quando vocês verem o vídeo já vai estar tudo definido. Então qual que é a ideia aqui? A ideia é analisar taticamente e falar também um pouquinho de como que chegam as duas equipes para essa possível final acontecer, beleza? Então já deixa o like no vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva e bora para nossa análise. Bom pessoal, vamos começar então falando de notícias das equipes, para a gente tentar entender qual que é o contexto que chega ambas as equipes para esse confronto. Primeiro, do lado do Real Madrid, pós-Copa do Mundo, já é quase que o meio de temporada aí. Então os jogadores estão retornando de Copa do Mundo, claro, vários deles aqui acabaram estando na Copa, como o Rudiger, Militão, Vinícius Júnior, Rodrigo, Benzema acabou se lesionando na Copa do Mundo, o Modric, que eliminou inclusive o Brasil, né? Tchouaméni, entre outros, Valverde, enfim, quase que o time todo do Real Madrid, né? Literalmente é um timaço. E o ponto que eu quero tocar primeiramente é como que chega em resultado, tá? Antes como eu tô gravando um pouco antes, o Real Madrid ainda não jogou contra a equipe do Mallorca, tá? Então não sei como que foi esse jogo aí. Mas o Real Madrid vem de uma sequência boa, apesar de muita gente, principalmente na imprensa brasileira, dizer que o Real Madrid não está jogando nada. E aí eu discordo um pouquinho. Por quê? Porque o Real Madrid de fato está jogando, hora ou outra, um futebol um pouco abaixo do que pode e do que se espera, porque é um elenco recheado. Mas ainda assim vem vencendo seus jogos, porque desde aquela derrota para o Barcelona, foi eliminado na Supercopa, onde criou-se essa resenha, mas ali a gente tem que entender que é um clássico. O Real Madrid teve 3 vitórias, 4 vitórias na verdade, e um empate apenas, ou seja, não é um resultado ruim, é o segundo colocado aí no campeonato espanhol, beleza? Então assim, o Real Madrid não está numa fase tão ruim. Agora, um outro ponto que pesa bastante para o lado do Real Madrid é o fato de ter muito jogador lesionado e possíveis lesionados que eu vou explicar para vocês agora aqui no vídeo, que é o que? O Alaba possivelmente pode estar fora, tá? Não é certeza, mas ele ficou de fora da Supercopa, ficou de fora de alguns jogos, tá? Mas o Mendy, o lateral esquerdo, a gente vai pesar muito na análise nele aqui, ele sim está fora, tá? Também o outro jogador que acabou se lesionando contra o Valência foi o Militão e também o Benzema. Tá? Então, 2 jogadores que acabaram saindo um pouco baleados. O Toni Kroos também reclamou de algumas dores, nem coloquei a cruzinha nele aqui, tá? Então, assim, Real Madrid tem alguns desfalques, tá? Certo é o Mendy, mas pode ser que o Alaba volte para o Mundial, né? Não sei se ele vai jogar esse último jogo contra o Mallorca. Benzema tem essa questão, lembrando que o Benzema já tem 35 anos, Militão mais jovem, mas lesionado também, então tem alguns problemas aí também. Agora, vamos falar da parte do querido Flamengo, tá? Vou até puxar os números aqui para não errar absolutamente nada. Bom, o Flamengo venceu o Boa Vista nesse último jogo, já viajou no momento que eu estou gravando esse vídeo. E assim, desde que retornou aí a nossa temporada, lembrando que a gente está no início de temporada, olha que momento diferente e distinto que a gente está. O Flamengo iniciando a temporada, fazendo o Campeonato Carioca ainda, e o Real Madrid já teve Supercopa, já está no meio de temporada, vários jogadores foram para a Copa do Mundo, claro que na equipe do Flamengo também teve isso. Então mudou de técnico, tá? Que é um ponto que a gente tem que citar no caso do Flamengo. E aí o Flamengo fez uma sequência de 4 vitórias, 2 empates e uma derrota. A única derrota foi valendo o título, foi naquele jogão da Supercopa do Brasil, que inclusive analisei aqui, entre Flamengo e Palmeiras, tá? Então o Vitor Pereira chegou e acabou perdendo, né? Ele que inclusive é técnico do meu time, sou corintiano para quem não sabe, e é isso. E assim, o que percebe-se, que se analisa, é que a equipe do Flamengo ainda está em busca do time perfeito, tá? Então não é um time definido pelo Vitor Pereira, então ele pode mudar peças, porém
a gente já sabe, tem um compromisso muito grande e seria um vexame, de certa forma, cair na semifinal. A gente sabe como que é aqui para nós. Sempre, perder na final para o Real Madrid, show de bola, tranquilo, é normal, né? É natural. Agora, perder antes seria uma situação muito complicada e com certeza isso daí deve estar na cabeça do Vitor Pereira, no entendimento dele, que já deve ter passado para ele como português, não é brasileiro, que o Mundial vale muito. Agora, vamos entrar na parte tática, aqui das equipes. Então, assim, o primeiro ponto que eu quero atacar é o seguinte, ó, esse lado do campo vai ser o mais fraco do Real Madrid nesse Mundial. E por que eu digo isso? Porque tem a ausência do Mendy. Cara, o Mendy faz muita falta no Real Madrid. Primeiro, porque não se tem um lateral esquerdo reserva. Era o Marcelo. Então, não tem um lateral esquerdo. Seria o Alaba o outro? Seria. Então, assim, se o Alaba jogar, ok, legal, show de bola. Não é a mesma característica do Mendy, não tem o mesmo vigor físico, vai estar voltando de lesão. Então, é uma situação onde aí eu acho que o Flamengo tem que levar vantagem. Tem que colocar vários jogadores nesse setor, tentar buscar as costas do Camavinga. O Camavinga é um ótimo jogador, gosto muito dele, mas ele não é lateral esquerdo. Joga por ali? Joga, quebra o galho. Mas ele não tem o poder de marcação do Mendy. Então eu acho que esse é um ponto onde o Flamengo tem que atacar para conseguir buscar esse possível resultado caso aconteça essa final, tá? Seja com Everton Ribeiro, seja com Gabigol. Lembrando que o Arrascaeta inverte muito de lado, diversas vezes a gente vê o Arrascaeta caindo aqui pela direita. E aí chega um ponto que também me gera dúvidas no Flamengo, que é o quê? Será que o Vitor Pereira vai utilizar o Mateuzinho ou o Varela? Na minha opinião, eu utilizaria o Mateuzinho. Por quê? É um lateral muito mais físico, que tem muita mais capacidade de buscar a linha de fundo. E esse pode ser um bom, não somente no aspecto ofensivo, mas também no aspecto defensivo do Vinícius Júnior. Por quê? Se ele tiver o Mateuzinho, é óbvio que o Mateuzinho em alguns momentos não vai descer, mas também ele vai obrigar o Vinícius Júnior dobrar aqui. E assim, qual que é o grande risco do Flamengo, qualquer equipe que enfrenta o Real Madrid? É essa bola longa no Vinícius Júnior, seja com o Tchouaméni, seja com o Toni Kroos, e a bola nas costas, certo? Se a equipe do Flamengo pressionar bastante e fazer com que esse lado do campo, o Vinícius Júnior, receba mais a bola nesse setor aqui, é muito mais fácil do time recompor em um possível contra-ataque e fica muito menos espaço para o Vinícius Júnior arrancar. Claro que ele pode arrancar daqui, que é um craque, é um grande jogador, sim, mas quanto mais longe ele receber essa bola, ou seja, com menos espaço para correr o campo, ou seja, não ter esse corredor gigantesco, como diversos jogos eu costumo ver, a galera deixar o Vinícius Júnior no mano a mano toda hora, um contra um, vai complicar. E aí que vale também a citação do Thiago Maia, que vai ser muito importante nos momentos que o Vinícius Júnior descer, tá? O Camavinga, ele vai descer, mas ele não leva tanto perigo pela lateral esquerda. Então, assim, o grande risco é o quê? Vinícius Júnior e Benzema encostar para tabelar. Então, esse daqui é um outro ponto que a equipe do Flamengo tem que ficar muito de olho. O Vitor Pereira, se estiver vendo o vídeo, fica de olho nisso, tá? Esse é o grande forte do Real Madrid. Um outro ponto que vale a pena ser citado também. Quando eu vi o Real Madrid tendo mais dificuldade de atacar o seu adversário em jogos, principalmente de mata-mata, que vai ser a ocasião aqui, vai ser apenas uma partida. Pegar adversário que marca fechadinho. E aqui, cara, no 4-4-2 que o Vitor Pereira vem implantando, pode muito bem a equipe do Flamengo fechar bastante os espaços por aqui. Por quê? Porque aí também é a mesma ideia. Cara, o Vinícius Júnior vai ter menos oportunidade ao drible mais longo, ou seja, buscar as costas do adversário, tá? E ele não tendo essa oportunidade de buscar as costas do adversário, fica mais difícil, como eu sempre digo, tá? Volto a dizer, Vinícius Júnior é um craque, mas eu acredito que tem que ter um cara físico aqui, que vai ser o Mateuzinho, e sempre cobertura. Sempre cobertura. Se não tiver cobertura, provavelmente vai deitar e rolar por aqui. Do outro lado, se o Ancelotti entrar com o Valverde, vai ser uma ideia mais defensiva, tá? Então aí vai ser uma ideia mais defensiva. E aí, pode ser que o Filipe Luís seja muito útil nesse jogo. Eu sei que o Ayrton Lucas vem jogando muito bem, mas num jogo como esse, precisando de um cara que defende bastante as costas, sabe dar o time do momento do bote, um cara mais experiente, eu iria de Filipe Luís. Esse também
eu acho que é um ponto aí bem importante para a gente citar sobre a escalação do Flamengo, tá? Até para deixar o Arrascaeta em alguns momentos mais soltos. E aí, como que a gente vai atacar o Real Madrid? Bom, os jogos que eu vi o Real Madrid sofrendo mais, como por exemplo em alguns momentos aqui contra o Valência há pouco, foi o quê? A recomposição, ou seja, a transição defensiva do Real Madrid quando ele está atacando. Ou seja, imagina o Real Madrid aqui com a posse da bola, leva o Modric, leva o Kroos, que não é um cara extremamente rápido, o Tchouaméni também, que é esse daí já é um pouco mais rápido, e na recomposição consegue o espaço para o contra-ataque, tá? Eu sei que o Arrascaeta é um grande jogador, mas talvez em alguns momentos, se tivesse um jogador de mais velocidade, como o Cebolinha, como o Marinho, pode ser muito importante num jogo de segundo tempo, num famoso 0 a 0, onde uma bola consegue resolver a partida, tá? Um outro ponto que eu acho que o Flamengo tem que aproveitar e muito são os cruzamentos na área com o Gabigol, que é uma jogada que o Flamengo já faz muito bem, tá? Então aí não vai mudar nada em característica, é o quê? Aquele famoso cruzamento que o Gabigol pega a bola. Vejam o gol do Boa Vista, mas tem diversos gols desse estilo. E aí, se não tiver um Militão, melhor, tá? E aí facilita. Ah, quem que seria o substituto do Militão, Gabigol, caso ele não jogue? Seria o Nacho Fernandes, que é muito mais baixo, menos físico, e aí o confronto individual contra o Pedro fica muito mais fácil, fica muito mais tranquilo para acontecer. Então assim, ó, o que vai acabar acontecendo? Esse cruzamento sai às costas desse segundo zagueiro, tá? E entre o lateral direito, que convenhamos, seja o Carvajal ou seja o Lucas Vazquez, são dois laterais que de fato não são grandes marcadores, tá? E principalmente uma jogada pelo alto. Então eu acredito que o Flamengo tem que aproveitar esse cruzamento na diagonal, tá? Para tentar buscar. Escanteios, aí já acho que é uma parada difícil. É muito difícil do Real Madrid tomar gol de escanteio, por quê? Porque o Courtois antecipa. Eu sei que o Flamengo tem uma bola parada muito forte, mas aí no escanteio também. Eu acho que eu aproveitaria uma outra possível jogada. Vamos colocar aqui o Davi Luiz, o Léo Pereira, né? O próprio Thiago Maia, aqui o Gerson. Vamos colocar aqui os jogadores aqui no ataque para tentar fazer uma jogada nesse estilo aqui, ó. Traz o Everton Ribeiro para bater o escanteio, bate ele curto, faz essa jogada aqui de segundo e aí de novo pesa em cima do lateral, tá? Provavelmente ele vai estar marcando o setor, tá? O Real Madrid marca muito o setor e efetua o cruzamento pesando sempre no segundo poste, tá? Então essa daí também é uma possível jogada da equipe do Flamengo. E cara, a questão é segurar o Real Madrid, que a gente sabe que realmente é uma parada muito difícil. Eu acho que do Real Madrid não dá para falar uma grande coisa, porque todo mundo conhece, todo mundo sabe como joga. Fechar bastante os espaços do Modric, tá? Tava quase esquecendo de falar sobre isso, por quê? Porque o Modric é o cara que dita o ritmo desse time. Então assim, ó, na minha opinião, eu acho que quem deve marcar o Modric é o Thiago Maia. E possivelmente até individual. Para quê? Para que se ele receba a bola, ele nunca tenha a bola descoberta. O que é a bola descoberta? Imagina que ó, a marcação tá frouxa, a marcação tá aqui, ó. Tá o Real Madrid aqui para atacar, tá? Beleza, aqui ó, o Lucas Vazquez que passa bastante caso ele jogue, tá? Caso não seja o Carvajal. Cara, deixar a bola descoberta para o Modric efetuar um lançamento nas costas é pedir para tomar gol. Então assim, sempre que o Modric receber a bola, tem que ter alguém por aqui. O Brasil sofreu muito com isso. Por quê? Porque não conseguiu marcar o Modric. Deu muito espaço, deixou ele distante. E aí ele conseguiu distribuir o jogo, conseguiu digitar o ritmo do jogo, não à toa. O Brasil não teve uma grande atuação contra a Croácia, tá? Só um exemplo, mas ele costuma fazer as mesmas coisas que ele faz na seleção aqui também, até em questão de posicionamento, que é um cara que cai em diversos, tá? E essa é a grande dificuldade de marcar o Modric. Ele cai em diversos setores. Vocês vão ver o Modric aqui, vocês vão ver o Modric fazendo uma dinâmica de terceiro homem, buscando a bola aqui no pé, juntamente com o Nath Fernandes e o Rudiger, se caso sejam os titulares, tá? Ele vai estar sempre distribuindo, tá? Então, essa é a grande dificuldade, tá? Mas na minha opinião, eu acho que a marcação individual, principalmente quando ele chegar nesse setor, tem que ser o jogador mais forte de marcação, que na minha opinião hoje é o Thiago Maia, tá? Antes era o João Gomes, eu falaria do João Gomes. Agora, sem o João Gomes, que foi no Wolverhampton, o Thiago Maia é o jogador ideal. Claro que é muito difícil o Thiago Maia vir buscar aqui. Então, acho que quando ele passar do meio campo, o Thiago Maia tem que encostar. Claro que aí tem que tomar o cuidado com a bola nas costas, né? E aí precisa ter cobertura de outros jogadores que estão mais próximos ali no setor para não deixar essa bola
passar, né? Não adianta nada marcar o Modric e deixar o Kroos livre, deixar o Tchouaméni, que cria muito bem, também livre, né? Entre outros jogadores aí também, beleza? Então essa aqui é para minha análise, minha opinião é o seguinte, agora para fechar, antes da gente mostrar o mercado, é que eu acredito que o Flamengo tem sim condições de vencer, até porque um jogo apenas 90 minutos, pega o Flamengo num grande dia, pega o Flamengo fazendo, isso daí na minha opinião são os pontos chaves para conseguir neutralizar o ataque do Real Madrid, que é um perigo, e aí o Flamengo também tem os jogadores de qualidade para conseguir buscar o gol. Então assim, na minha opinião, se acontecer, vai ser uma questão ali de detalhes, assim como foi 2019. Foi um detalhe no gol do Liverpool, mas o Flamengo, em diversos momentos, foi até melhor que o Liverpool. Então, assim, na minha opinião, se acontecer esse jogo, vai ser um jogaço, vai ser um jogo de detalhe. Não imagino que vai ser um jogo onde, por exemplo, se caso o Real Madrid vença por uma vantagem muito grande, ou até mesmo o Flamengo vença por uma vantagem muito grande. É jogo ali de detalhe, quem errar menos vai vencer. E você acredita que isso deve acontecer? Deixa aí nos comentários e fala também se você está torcendo para esse confronto rolar. E para fechar, vamos mostrar aqui o mercado na Betfair, inclusive caso você queira criar sua conta, tem link aí abaixo na descrição. O mercado da Betfair hoje dá como campeão o Real Madrid uma odd de 1,30, ou seja, paga 30% apenas. Lógico, é dificilmente um europeu não vence, mas se o Real Madrid, por exemplo, cai nessa primeira fase e dá uma zebra, né, na semifinal, pô, pode acontecer, né? E o Flamengo hoje na semifinal, antes da semifinal, tá com uma odd a 5, né? Isso sem conhecer seu adversário. Depois a gente tem as odds embaralhadas de Seattle Sounders, que pega o Al Ahly, o Wydad Casablanca e o Al Hilal. E cara, pelo que parece aí de tudo que eu falei, acho que eles estão confiando muito mais no Seattle Sounders passar do que o Wydad Casablanca, do que o Al Ahly, né? Não sei. Depois você deixa aí nos comentários. Também provavelmente no momento que você está vendo esse vídeo, isso daí já vai ter rolado. Fechado? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal do Fala Gabica e conta aí pra mim sua opinião sobre essa análise, principalmente sobre esse jogo. Ele vai acontecer? Não vai? Se acontecer, quem vence? Deixa aí tudo nos comentários. Valeu? Tamo junto.